Hoje eu estou cercada, olha aqui, que beleza, cercada de todas essas mulheres ilustres. E eu fico pensando, né, que nós mulheres somos muitas, mas ainda somos muito poucas mulheres em cargos de, como é que eu posso dizer, de cargos de grandes empresas, somos poucas na política, somos muito poucas ainda. Que me leva a esse livro aqui, Mulheres na Luta. Porque para a gente ser mulher, a gente precisa sempre estar na luta. E pensando em luta e levando isso no sentido mais literal, eu me lembro muito dessa mulher aqui. Jovita Feitosa. Você já andou ali pela avenida Jovita Feitosa? Você sabia que Jovita era mulher? Porque Jovita eu pensava que era nome de homem. Engraçado, né? Como tem mais nome de rua com nome de homem do que nome de mulher. E às vezes é um nome de mulher e a gente acha que é um homem. Pois comigo foi assim. Eu precisei estudar e ler para descobrir quem era essa moça aqui que nasceu no interior do Ceará. Jovita, ela ouvia falar da Guerra do Paraguai. E principalmente ela ouvia falar das atrocidades e barbáries que os soldados paraguaios cometiam contra as mulheres brasileiras. E essa moça do interior do Ceará ficou indignada e decidiu que ia se alistar. Hoje pode até parecer comum você pensar uma mulher no exército, mas na época dela, lá na época do 1860 e pouco, isso era uma coisa impossível. Nós mulheres não tínhamos nem o direito do voto. Pois Jovita, para ir para a guerra, para ir para a luta, ela teve que se disfarçar. Ela pegou uma faixa e amarrou aqui os seios. Ela pegou a faca, cortou o cabelo dela que nem de homem. Ela tirou os brincos e ela inventou um nome falso e foi para outra cidade. Chegando lá, quando eles viram, né? Porque ela parecia um rapazinho mesmo, com 17 anos. Pensaram que era um rapaz muito jovem. O exército brasileiro, naquela época, ele ainda não era tão organizado. Então o governo tinha feito um chamado para os voluntários da pátria. Ela chegou, se misturou no meio dos homens, foi no exército, não é que ela enganou? Enganou o cara que fazia o registro e passou para o tiro de guerra. Dizem, né, porque também a história dela tá uma coisa meio entre a lenda e entre a verdade, porque naquela época não se guardava tanta memória como hoje, que ela se destacou logo no treinamento militar. Quando ela dava um tiro, todo mundo via que ela acertava de primeira. Ela lutava como ninguém. E ela logo ganhou o respeito dos companheiros, mas também a desconfiança. Porque de vez em quando eles achavam aquele rapaz de um jeito meio delicado, achavam aquele rapaz de umas feições muito, muito delicadas para ser um rapaz. E um dia, eles saíram para ir numa feira, e isso me contaram desse jeito. E uma mulher que estava fazendo o lanche olhou para aquele rapaz e disse: mas esse rapaz tem as mãos tão delicadas? Esse rapaz tem umas formas arredondadas? Esse rapaz, e olha para a orelha. Peraí, que esse rapaz não é um rapaz, esse rapaz é uma moça. Na hora que ela disse, todos os companheiros de Jovita olharam para ela e disseram: vale, mas é uma moça. Uma moça? Uma moça, disse o sargento. Como é que pode uma mulher no campo de batalha? Isso é impossível, isso é uma afronta. Levaram, o caso virou caso de polícia. Jovita teve que prestar depoimento. Quando chegou lá, ela já começou a chorar. E disse tudo. Disse que ela queria lutar pelo país, que ela queria defender a honra das mulheres. Disse que ela tinha direito de defender a pátria. O cara olhou para ela e falou: ah, mas você é uma mulher tem que ficar em casa, tem que cuidar dos filhos. E ela chorava e dizia: não. E se vocês me proibirem, eu fujo de casa de novo e vou para a guerra. Acontece que nessa época, o que estava acontecendo? Os jornais que antes falavam tão bem da guerra, já diziam que a guerra não era tão justa, que a situação não era daquele jeito. As famílias já não queriam mais que os filhos fossem para a guerra. E o exército brasileiro viu nessa moça um exemplo de coragem para afrontar os rapazes que não queriam para a guerra. No lugar de expulsarem Jovita do exército, promoveram Jovita, deram até um uniforme de oficial. E Jovita virou um símbolo. Olhem, rapazes, mirem-se na coragem de Jovita Feitosa, voluntária da pátria. Você, rapaz, você, homem, está aí em casa, uma mulher está lutando no seu lugar.
Rapaz, não é que os cabas caíram tudo nesse truque do exército, começaram tudo a se inscrever. E Jovita viajou o Brasil todinho fazendo propaganda. Só que quando terminou a viagem, ela foi para o Rio de Janeiro e foi falar com o oficial superior, porque ela queria embarcar para ir como combatente. Foi nessa hora que o exército deu uma rasteira em Jovita. Disseram: olhe, Jovita, você já cumpriu a sua missão. E ela: não, a minha missão é ser combatente. Não, a sua missão é ficar em casa, é cuidar do seu lar. E se você quiser ir para a guerra, faça como a Ana Nery, vá como enfermeira. Jovita ficou frustrada. Era tudo que ela mais queria era ir para o campo de batalha. Nesse momento, a história de Jovita fica meio nebulosa. Uns dizem que aquela dor foi tão grande que Jovita atentou contra a própria vida. Outros já dizem que não, que Jovita ficou arrasada, ela ficou deprimida, mas conheceu um galã, um bonitão importado, um arquiteto, engenheiro lá das terras da Inglaterra, se apaixonaram, ela e esse tal Gilberto, viveram um caso tórrido de amor. E Gilberto um dia pegou a mala, foi embora e nem se despediu dela. Aquilo partiu o coração da jovem que se matou. Engraçado, né? Como a mulher sempre morre nessas histórias. Mas existe uma terceira versão. E é essa que eu gosto mais. Dizem que Jovita fez o seguinte. Ela se casou com um companheiro dela de praça, um amigo do exército. E como era comum naquela época, a mulher, quando se casava, assumia o nome do marido. E foi com esse nome, o nome desse esposo, que Jovita embarcou e conseguiu ir para o Paraguai. Ela foi no meio do corpo de enfermeiros, mas dizem que quando estava lá no auge da batalha, quando os soldados paraguaios chegavam perto do hospital, surgia um fantasma, um vulto todo de branco que cuspia fogo. E quando ele cuspia o fogo, não errava uma só cusparada. Algumas pessoas dizem que isso não era um fantasma, não. Que esse vulto branco era quem, ó? Jovita, que saía do hospital vestida de enfermeira, pegava a primeira arma que via e ia para a trincheira lutar pelo seu país. Essa é uma visão fantasiosa da história de Jovita, mas eu não vou nem mentir que é a que eu gosto mais. E se fosse para mim escolher, eu escolhia isso. Mas é engraçado, ó, como o mundo dá as voltas. Naquela época, o exército negou a Jovita o direito de ir para o campo de batalha. Mas anos depois que várias mulheres conquistaram lugares em vários espaços, uma mulher entrou com um pedido de Jovita, está inscrita nos livros do Panteão de Heróis da Pátria. E ela levou para o Congresso um pedido, dizendo que Jovita não era só uma heroína da pátria brasileira do Exército, mas muito maior, ela era uma heroína dos direitos das mulheres. E que na luta dela, essa luta ela não falhou. E em 2016, essa lei foi aprovada. E desde então, está lá o nome de Jovita Feitosa dentro do livro dos heróis e heroínas da pátria.